Depois de cinemática, como eu falei lá no começo, agora a gente vai estudar dinâmica. Dinâmica é o estudo do movimento se importando com as suas causas. Então, agora, tem muitas perguntas que em cinemática a gente fica, por que isso? Por que aquilo? Bom, agora é a hora de tentar responder essas perguntas melhor. Então, na dinâmica, a gente vai estudar leis de Newton. O Newton pegou e conseguiu fazer 3 leis que descrevem muito bem... Eita! O que foi isso? Descrevem muito bem como é que o movimento funciona no nosso mundo. Então, tem alguém com o microfone aberto aí? Não sei se... Acho que agora parou, mas... Não, acho que não. Tá bom. Então, a gente tem isso aí. Vamos estudar força e leis de Newton. Então, só lembrando aqui da aula passada, que agora esse é o slide que tem basicamente todo o assunto que a gente já estudou. A única coisa a mais que tinha aqui que teria que ter aqui é velocidade igual a ΔS sobre ΔT e aceleração igual a ΔV sobre ΔT. Então, a gente tem que a gente precisa escolher um referencial e coordenadas para estudar movimento e a gente precisa definir essas duas quantidades aqui para dizer o que está acontecendo no movimento. O quão rápido que ele está e o quão rápido o movimento está mudando, né? Que é a aceleração. Então, velocidade é o movimento, né? E a aceleração é quão rápido a velocidade está. E aí a gente viu que a gente consegue falar desses 2 movimentos especiais, que são o MRU e o MRUV. O MRU é o movimento com velocidade constante e aceleração zero. Então, por causa disso, a fórmula da posição é essa aqui. E o MRUV é o movimento com aceleração constante, o que faz com que a velocidade seja dada por isso aqui e que a posição seja dada por essa outra fórmula, porque ela é a área embaixo do gráfico da velocidade. Então, foi isso que a gente viu na aula passada. E hoje, como falei, é assunto novo. A gente vai ainda estar falando de movimento, mas vamos falar das causas do movimento. Então, vamos filosofar um pouquinho aqui. Tá? Pelo que a gente estudou, a gente definiu a velocidade, né, como quanto que o movimento varia com o tempo, ΔS sobre ΔT. Ou seja, estar em movimento é ter velocidade. Quando a velocidade é igual a zero, significa que você está parado. Quando velocidade é diferente de zero, significa que você está se movendo, né? Então, velocidade e movimento é meio que sinônimo. Só que ela te diz o quanto, né, de movimento. Beleza. E o que vocês acham que causa o movimento? Imagina, então, que eu tenho um objeto aqui na minha mesa e eu falo assim, o que eu preciso fazer para ele se movimentar? Me respondam aí no chat, o que eu preciso fazer para um objeto se movimentar? Entrar em movimento. Pode ser qualquer... não precisa se preocupar se errar e tal. Falem o que vier na cabeça de vocês. O que vem na cabeça de vocês? Jogar ele, energia, força. Pois é, isso aí. Então, o que a gente responde logo de cara é alguma coisa tipo força. Força, empurrar, eu preciso dar um empurrão no objeto para ele andar, né? Ou energia também, energia, que é mais ou menos força, alguma coisa assim. Então, a gente vai responder isso daqui porque é o nosso senso comum. A gente fala, para esse objeto se mexer, eu preciso empurrar ele. Então, preciso empurrar ele aqui na mesa. E se ele já estiver se mexendo, será que para ele continuar se mexendo, preciso continuar empurrando? Vamos ver. Então, esse negócio aqui de você falar, o que causa um movimento? Qual que é a causa do movimento? É alguma força? É algum impulso? É um empurrão que o objeto está recebendo para estar se movimentando? Essa é a ideia que o Aristóteles tinha de como que funcionava o movimento. Então, ele falava assim, força é a causa do movimento. O que é força? Bom, força é essa nossa ideia intuitiva de empurrar alguma coisa mesmo. Com o nosso braço, sei lá, uma coisa mais direta, assim. Então, força é a causa do movimento. Então, ele falava assim, se eu tenho um objeto, por exemplo, essa caixa aí que o bonequinho está empurrando, então,
Para eu mover ele, para ele ter uma velocidade, eu preciso empurrar, que eu vou chamar de força, meu empurrão. E eu vou empurrar na direção. Então, força, vamos olhando logo o que é uma força, né? Como que ela funciona. Ela já tem uma direção e ela tem um sentido. Eu estou fazendo uma força nessa direção e nesse sentido, do meu braço. Então, o bonequinho aqui está fazendo essa força para lá. E aí a caixa ganha velocidade, ele empurra, para de empurrar, e a velocidade fica zero. Então, isso faz muito sentido. O Aristóteles falava, força é o que causa o movimento. Porque se eu não empurrar o objeto, ele fica parado, né? E aí, não só quando tem uma força, né? Uma força só que você faz, mas quando tem uma força resultante. Por exemplo, se você está num cabo de guerra aqui, 2 pessoas num cabo de guerra, puxando esse bloco aí, e essa da direita está puxando com uma força maior, você está vendo aí porque a setinha é maior, e a da esquerda está puxando com uma força menor, o que você espera? A da esquerda vai compensar um pouco, né, da força da direita. Então, vai ter uma força resultante, que o valor dela vai ser a força da direita, né, que é maior, menos a força da esquerda, porque uma compensa um pouco da outra. E o bloco vai o quê? Andar para a direita, né? Vai ter uma velocidade. Isso é a física de Aristóteles. E ela faz todo sentido, né, com o que a gente vê no dia a dia. Então, mas mas tem alguma coisa estranha aí, e eu vou dizer o que é. A gente precisa desconstruir essa ideia, porque isso está errado, na verdade. De que força é o motivo do movimento. Todo movimento é causado por uma força, por um esforço, né, por uma energia, uma coisa que a gente tem que fazer. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Um primeiro exemplo de por que isso está errado, né? Por que o Aristóteles estava errado, por exemplo, se você pensar num bloco de gelo. Pensa agora que esse negócio é um bloco de gelo, o chão está molhado, o chão liso. Você empurra o bloco de gelo até um ponto, e aí nessa hora que você solta ele vai parar? Não vai, né? Ele vai continuar indo. Em algum momento ele vai parar lá na frente. Mas nesse instante aqui que eu parei de empurrar o bloco de gelo, ele continuou andando e ele não está mais sofrendo minha força. Ele continua indo, até parar mais lá na frente. Então, o que está acontecendo? Opa. Tem um momento que está acontecendo o movimento e que não tem força. Aí você pode falar, professora, e o Aristóteles também podia falar, professora, na verdade, é o chão molhado, né? A água do chão ela faz alguma força nesse objeto. O chão está fazendo a força que faz o objeto continuar andando. Aí depois ele para porque essa força acaba. Então, tá, se esse não é um argumento suficiente, vamos ver um outro exemplo. Vamos ver vários exemplos aqui. Lembra que a gente escolhia o referencial, a gente falou, então todo mundo sabe que a Terra está girando, tá? Sim, todo mundo sabe, não, a gente foi descobrindo com evidências e tal, que a Terra está girando. Mas isso vai de encontro com o que o Aristóteles falou. Por quê? Então, por isso mesmo a gente escolheu um referencial, né? Mas por que isso não concorda com o que Aristóteles falou? Se a Terra está girando e eu estou aqui em cima dela, eu posso falar, quando eu estou em cima da Terra, tem uma força que prende os meus pés aqui no chão, tipo a força do chão mesmo, que não deixa eu escorregar para os lados. E aí eu ando na mesma velocidade da Terra. Eu continuo em cima da Terra, então a bonequinha está aqui girando, e aí ela vai junto com a Terra. Opa! Aí ela vai junto com a Terra assim, ó. Tá. Tá. Não foi não exatamente desse jeito, mas vocês entenderam. Ela vai girando junto com a Terra, que é o que acontece, né? Porque uma hora vai ficar noite e a gente vai estar lá do outro lado. Mas, e se essa menininha aqui desse um pulo, desse um salto, aqui em cima da Terra, né? Tá fora de escala, mas se ela desse um salto aqui em cima da Terra, o que ia acontecer? A Terra gira. Então, ela ia girar um tanto e ela ia cair aqui mais na frente, né? Aqui no oceano. Colocar aqui. Ela ia cair mais aqui na frente. Então, isso não faz sentido com o que
o Aristóteles falava. Mas tudo bem, porque eles não acreditavam tanto que a Terra girava naquela época. Então, como é que eles iam, né? Agora, a Terra gira, só para vocês terem uma ideia, a Terra gira 1.500 km por hora. Isso é um jeito, é um... E a gente não sente nada, porque a gente não sente velocidade. Eu vou já chegar nisso. Mas ela gira 1.500 km por hora. Isso significa que se eu desse um pulo desse, por meio segundo, eu ia andar uns 200 metros. Então, se você transformar aqui 1.500 km por hora em metros por segundo, vai dar 1.500 vezes 1.000 metros, né? Que é 1 quilômetro, dividido por 3.600 segundos, que é 1 hora. Aí vai cortar um monte de coisa aqui, vai dar isso aqui. Aí, isso é quantidade de metros por segundo. Aí, se eu pegar meio segundo, né, vai dar metade disso. Vai dar mais ou menos 200 metros. Num pulo que eu dei em meio segundo. Mas isso, cara, isso é daqui até ali na esquina. Então, tá falando que se eu pular em cima da Terra, eu vou chegar ali na esquina só porque a Terra girou? Não, né? Isso não acontece. Então, tem alguma coisa estranha. Porque o que o Aristóteles está falando é que se ela pulasse aqui, não ia, né, ter mais força nenhuma agindo sobre ela. Só tem a força quando está o pé encostado na Terra. Aí, não tendo força nenhuma, ela não ia andar e a Terra ia girar embaixo dela e ela ia chegar em outro lugar. Então, como isso não acontece, tem alguma coisa estranha. Mas você fala, professora, não vou acreditar não que a Terra gira. Na época, eles não acreditavam que a Terra girava. E esse era um dos bons motivos pelos quais eles não acreditavam que a Terra girava, porque eles acreditavam na física de Aristóteles e isso não faz o menor sentido. Então, vamos pegar um outro exemplo em que você não precisa acreditar que a Terra gira para ele acontecer. Pensa que você tem uma menininha aqui, né? Ela está olhando, está fazendo experimentos, e ela está num barco que está numa velocidade constante em MRU. Então, ela está sempre com a mesma velocidade aí. Pode ter um observador aqui no chão, na margem, né? Mas, enfim, vamos só analisar o que acontece aqui. Isso é situação análoga ao que eu falei da Terra, mas num barco em movimento, né? Só caso você tenha alguma dúvida. Pensa que ela poderia pular também, mas eu vou fazer ela jogar uma bola para cima, dá na mesma. Se ela jogar uma bola aqui para cima, e o barco tá andando, né? E ela tá andando dentro do barco. Se ela jogar uma bola aqui para cima, onde vocês acham que essa bola vai cair? Vocês acham que ela vai cair no barco, né? Vocês acham que ela vai cair mais aqui perto da vela? Vocês acham que ela vai cair logo aqui embaixo, no mesmo lugar, né? De onde ela foi jogada? Ou vocês acham que ela vai cair para trás e até mesmo no mar, né? Qual das 3 opções vocês acham que vai acontecer? Para trás. Para trás. Olha aí, deixa eu ver o que mais o pessoal fala. Para trás. Então, já fez um teste parecido. Então calma aí, porque eu vou já mostrar o teste mesmo. Vou mostrar um vídeo no YouTube rapidinho. Se você souber a resposta, não vai dar spoiler. Então, aí todo mundo falou para trás, né? Que a bola vai cair aqui atrás e talvez ela possa até cair no mar, né? Se o barco andar muito, se ela for jogada muito alto e tal. Vamos ver o que acontece. Só mais uma coisa. Aqui eu estou desconsiderando o ar, resistência do ar, qualquer coisa assim. Eu quero saber só o que acontece pela gravidade mesmo, pelo barco andando para frente, né? Beleza. Então, todo mundo acha que é para trás, né? Vamos ver a resposta. Vamos ver o que o vídeo nos fala aqui. Isso daqui é um vídeo... Não é um barco, não. Aqui é uma picape, mas dá a mesma coisa, dá na mesma. É uma picape andando pro lado e tem um moço jogando uma bola para cima. Né? Então, vamos ver o que acontece. Uma bola pesadinha, né? Para a resistência do ar não fazer efeito. Olha aí o que está acontecendo. Tá vendo? A bola continua. A bola caiu de volta na mão dele. Saiu da mão dele para cima, caiu de volta na mão dele. Aí ele está falando só, vamos olhar qual foi o caminho que a bola fez, né? Para alguém que está fora. Além de ir para cima e voltar,
ela também continuou o movimento para a esquerda que o carro já estava fazendo. No barco vai acontecer a mesma coisa. Agora, olha no referencial do cara, né, que está andando. Para ele, a bola vai para cima e depois desce. Para ele, né, ele está com velocidade, a bola também foi para cima e desceu. Foi isso que aconteceu para ele. Então, aqui, ó, ele faz um negócio legal. Ele tá pegando bolas cada vez mais leves. Aquela bola era pesadona a primeira. Essa daqui é um pouco mais leve e ela é um pouco menos densa. Aí a resistência do ar começa a fazer mais efeito. Tá vendo? Ela cai um pouquinho atrasada, mas ainda cai bastante na mão dele. E na última, ele pegou uma bolinha de... Aqui ele tá mostrando o referencial. Na última, ele pegou uma bolinha de tênis. Na bolinha de tênis, ela vai bem para trás, por causa da resistência do ar. Se não tivesse ar, ó, todo mundo ia cair no mesmo lugar. Eita, deu uma travadinha, né? Mas parece que tá um pouco na câmera lenta. Vai um pouco para trás, ainda continua caindo no carro. Então, o negócio aqui, isso não é uma coisa óbvia, porque a gente acha, pela nossa intuição, que a bola vai para trás, mesmo sem o ar, né? Porque o barco está andando para frente e você jogou a bola para cima. Parece que ela vai ficar aqui em cima, o barco vai andar, ela vai cair no mar, não é? Mas não é isso que acontece. O que acontece é a bola continua indo para o lado também. Ela vai para cima e vai para o lado. De forma que a trajetória que ela faz, né? Ela começou aqui na mão da menina. Se eu estou olhando daqui de fora, ela anda junto com o barco, né? O barco vai andar lá uma distância. E a trajetória que ela faz é uma coisa tipo assim. Sendo que a menina já vai estar aqui também no futuro. Então, o barco vai ter andado esse tanto, né? Eita! O barco já vai ter andado esse tanto, todo para frente. E a bola vai terminar naquela posição. Nessa posição aqui, só que o barco também já vai estar ali, então vai parecer a mesma figura, né? Então, isso é muito estranho, mas isso... Então, vai terminar aqui, ó. Bom, isso é esquisito pra caramba. Foi isso que o Galileu percebeu, que isso acontece. Isso acontece com todo que é tipo de movimento. Se você tá no ônibus... Então, a gente já viu, né, esse exemplo. Na segunda aula. Segunda aula foi a aula de cinemática. Primeira aula de cinemática, né? E eu falei referencial. Não tinha muito motivo para falar, falar o motivo de por que isso acontece. Na verdade, ainda não tem o motivo de por que isso acontece. Isso acontece, é um fato que a gente vê na natureza. Que é, por exemplo, se você está num ônibus e você joga uma bolinha assim, você deixa ela cair, apesar de que no meio do caminho ela não está em contato com o ônibus, ela está só no ar aqui, ela continua com a velocidade que o ônibus tem. Então, você tem aqui, para quem está dentro do ônibus, a bolinha está fazendo uma trajetória vertical, ela cai reto para baixo. E esse ônibus tem que estar em velocidade constante. Então, ela cai reto para baixo. E, para o moço que está aqui fora, como ela está caindo reto para baixo, mas ela está andando junto com o ônibus, ela faz essa trajetória aqui para frente. Igualzinho essa bola que a pessoa jogou para cima no barco, né? E pegou de volta. Pegou, caiu de volta na mão dela. O negócio é, não faz diferença quando você está numa velocidade constante, você não consegue distinguir com tá parado. Ou seja, se o ônibus está a uma velocidade constante e todas as janelas estiverem fechadas, você não vai perceber que você está em movimento, que isso é um ônibus, que você está se movendo. Você pode até pensar que você está normal, você está no chão. Se você está num navio grande também, né, um naviozão que não dá para perceber o movimento das ondas para cima e para baixo, você está lá num quarto lá dentro, é a mesma coisa se tiver um quarto aqui parado, né? Então, esse é um outro argumento, né, que é bem parecido com o argumento da Terra. Isso tem a ver com teoria da relatividade. Tem uma confusãozinha aí, porque o nome disso é relatividade dos movimentos. E a teoria da relatividade do Einstein, né, que veio depois, ela pega essa daí e generaliza ela. Ela pega essa e fala mais algumas coisas. Então, também chama relatividade. Essa é a teoria de relatividade do Galileu. Foi o Galileu que percebeu essas coisas e falou assim, olha,
movimento é relativo de um jeito que eu não consigo saber se eu estou parado ou se eu estou com velocidade constante. Porque, para mim, a gente não sente nada de diferença. Então, sim, a teoria de relatividade de Galileu. Foi o Galileu que percebeu essas coisas. Então, no final das contas, depois de todos esses exemplos, deixa eu ver se eu só não perdi alguma coisa aqui. Não. A física de Aristóteles, ela está certa? Não está. Porque tem todos esses movimentos aí que estão acontecendo, não tem nenhuma força sendo aplicada sobre esses objetos, mas eles continuam tendo aquele movimento. Por exemplo, a bolinha indo para a direita, né? A bola indo para a direita, não tem nenhuma força para a direita nela, mas ela continua indo. Quando ela sai, né? Sai do contato com o carro, com o ônibus, com o barco. Professor, o que aconteceria se alguém entrasse em um lugar onde o ar é prensado, tipo uma câmara de vácuo inversa? Não sei. O que é uma câmara de vácuo inversa? Seria com muito ar? Ou é uma câmara de vácuo, tipo, sem ar mesmo? Você quer dizer? Com muito ar? Bom, muito ar significa que você tem muitas partículas. O ar é como se ele fosse tipo um líquido, só que mais rarefeito, né? Ele tem menos moléculas, assim, menos densidade. Então, é como se você estivesse dentro de um líquido. Então, tudo vai ser mais difícil de você atravessar, assim. Vai ter mais resistência do ar. Mas, assim, eu acho que é isso. Você vai sofrer uma pressão maior também, você vai se sentir amassado, se tiver absurdo de ar, assim. Como se você estivesse entrando num lugar que está te apertando por todos os lados. Enfim, mas tá. Voltando aqui, então. Física de Aristóteles, que fala que você tem que ter uma força o tempo todo sendo aplicada no objeto, para o objeto se mexer, para ele continuar se mexendo. Então, não só para o objeto começar a se mexer, mas como para ele continuar se mexendo, eu teria que continuar empurrando. Esse conceito está errado. A gente viu vários exemplos do objeto que continua a se mexer sem ninguém continuar empurrando. Ele só continua a se mexer. Então, isso aqui não é verdade. Força não causa o movimento, afinal, existem movimentos que acontecem sem a presença de força. Então, o que a força faz, né? Se ela não causa um movimento? O que ela está fazendo ali? Porque alguma coisa ela faz. É óbvio, tipo, quando eu aplico uma força, alguma coisa acontece. O que acontece? É a variação do movimento. Então, isso é muito sutil. A gente tem variação do movimento no lugar de próprio movimento. E eu falei no começo da aula que movimento é ter velocidade. Então, velocidade de movimento é a mesma coisa. Eu estou em movimento significa que minha velocidade não é zero. O que é a variação do movimento, então? É a variação da velocidade, que a gente já definiu o que é a aceleração. Então, a gente definiu essa quantidade, sem esperar muita coisa, e agora a gente está descobrindo que, parece que o quê? Que quando você faz uma força, você não causa velocidade, você não está fazendo o objeto ter velocidade necessariamente, você está fazendo o objeto ter aceleração, que é a variação da velocidade. Ou seja, para fazer um objeto começar a se mover, eu preciso de força, sim. Por quê? Porque a velocidade dele atual é zero, porque ele está parado, e para ele começar a se mover, ele fica uma velocidade maior que zero, diferente de zero. Ou seja, teve mudança da velocidade, ou seja, aceleração. Ou seja, eu tive que fazer uma força, porque aceleração e força, força causa aceleração toda vez. Então, essa é a causa da aceleração. Por isso fica tão estranho quando a gente estuda os movimentos e fala, tem uma aceleração aí. Como assim? De onde que veio isso? Tem que ter uma força causando isso. Sempre tem uma força causando qualquer aceleração. E, bom, as duas coisas são válidas, né? Toda vez que tem uma força, o negócio vai estar acelerado, uma força resultante. E toda vez que o negócio está acelerado é porque tem alguma força. Então, vamos lá. Aí você vai falar, professora, mas se eu fizer essa experiência... Se eu fizer uma experiência, a primeira experiência que eu falei lá do Aristóteles, de empurrar o bloco, ele para. Bom, por que o bloco para? Aí que tá.
Então, se eu empurrar um bloco aqui no chão, uma hora ele vai parar. Às vezes ele para assim quando eu paro de empurrar, às vezes ele para um pouco depois. Mas por que ele para? Porque existe uma força chamada força de atrito no chão. A força no chão e em todas as superfícies que a gente conhece vão ter alguma coisa de força de atrito, que é atomicamente, ou as moléculas mesmo, quando você encosta duas coisas, as moléculas, né, lá bem nanoscopicamente, vão estar se encostando e vão estar se empurrando mesmo, como se fosse uma superfície rugosa, sabe? Quando você tem uma parede cheia de negocinho, você vai lá e tenta fazer uma força, ela te freia. O chão que a gente acostuma, né, a empurrar esse bloco, tem uma força que freia. Isso quer dizer que o exemplo do gelo, por exemplo, não vai ter tanto isso. Então, o gelo vai continuar deslizando. E se o chão estiver muito polido, se for uma superfície muito lisa, também vai continuar deslizando assim por muito tempo. Mas, ainda assim, algum momento vai parar. Ou porque bateu com uma parede, ou porque o chão vai frear mesmo. Porque a gente não consegue fazer um negócio perfeito sem atrito. Mas uma coisa que a gente consegue fazer, então deixa eu voltar aqui, é olhar como é que o movimento funciona quando não tem força nenhuma. Com certeza não vai ter força de atrito, por exemplo, que é no espaço. Então, se a gente pensar no espaço, não vai ter nem peso, né? Que é uma força que eu já estou adiantando aqui, que é uma força, né? No espaço não vai ter nem peso, nem força de atrito, nem nada, se você jogar um objeto no espaço. Então, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Essa moça aqui mostra legal. Isso aqui não é a gravidade zero, mas é quase. É a gravidade pequena. Que a moça está fazendo aqui, ela está lá na estação espacial dos Estados Unidos, que fica orbitando a Terra, lá longe. E lá eles têm microgravidade, que é uma gravidade bem pequenininha. É quase como se fosse gravidade zero. E aí ela está mostrando aí que se ela arrancar um pedacinho de cabelo, se ela arrancar um fio de cabelo e fizer um impulso usando só esse fio de cabelo, que é bem fraquinho, ela já consegue se empurrar. Ela está falando como que não precisa de força nenhuma quase para entrar em movimento lá. E uma outra coisa que acontece é, esse movimento dela, né, ela está flutuando aí no espaço, nunca vai parar, tá? Ele só vai parar assim que ela bater numa parede, bater em alguma coisa. Ele não muda. Então, uma outra evidência, né, que agora a gente pode ter, porque a gente consegue ir no espaço, é que o movimento no espaço, onde não tem força nenhuma, continua para sempre com uma velocidade constante. Nossa, deve ser muito massa. Tem um outro jeito de fazer isso também, na Terra mesmo, que é você entrar em queda livre. Bom, depois eu explico, mas basicamente, se a gravidade te empurra para baixo com aceleração g. Se você conseguir cair com a mesma aceleração que ela te empurra para baixo, o efeito cancela e é como se você estivesse na gravidade zero. Então, se tiver um elevador que cai com a mesma aceleração da velocidade, você fica ali como se você estivesse no espaço, igualzinho. Mas tá bom. Então, se tem isso. O bloco para, porque é vida real, e a gente tem chão com atrito, a gente tem parede com atrito, é tudo com atrito, as coisas acabam parando, porque existe essa força que freia elas. Se não tivesse força nenhuma, o negócio não parava. E tudo isso que eu estou falando agora para vocês, eu já falei para vocês, na verdade, é a lei de Newton, a primeira lei de Newton. Então, agora eu só estou escrevendo tudo que eu acabei de falar. O Galileu, então, foi o primeiro que percebeu isso, mas o Newton ele pegou e reuniu as leis para fazer uma teoria completa do movimento. Então, aqui a primeira lei de Newton, o que ela fala? Se a força resultante sobre o objeto é zero, ele permanece no estado de movimento que ele está, até que uma força interrompa isso, até que apareça uma força que interrompa isso. Então, se ele está em repouso, parado, continua parado. Isso é uma coisa que a gente sabe. Isso é uma coisa que é intuitiva mesmo. O negócio está parado. Se não tiver força nenhuma ali, vai continuar parado. Agora, se ele está com velocidade, ele vai continuar com essa velocidade em MRU. Então, ele continua na mesma direção que ele está, com o mesmo valor da velocidade, para sempre, ao menos que uma força atue sobre ele.
Tá? Isso não era óbvio e o Galileu percebeu que a natureza se comporta desse jeito. Então, é o que a gente chama de lei da inércia. Então, tem essas duas coisas, né? Tem ficar em repouso, continuar em repouso, e tem ter uma velocidade, continuar com a velocidade. Aí, tipo, tem um experimento simples que se vocês quiserem fazer em casa, é muito de boa. Que é tipo... Deixa eu ver aqui, vou até desligar essa câmera aqui. E... é pior que eu... Calma lá. Tá. Ó. Deixa eu ver se eu apareço aqui. Tá, tô aparecendo, né? Então, você pode pegar uma moeda e um pote aí na sua casa e testar a inércia dos movimentos que ficam parados. Nem sempre é tão óbvio que o objeto também vai ficar parado se ele tá parado. Então, você pega um pedaço de papel pequeno e um pote, um copo com água, pega uma moeda. Eu peguei aqui uma bateria porque eu não achei uma moeda. E coloca em cima. Então, você coloca em cima do pote, tá vendo? E aí, o negócio é, se você tirar isso aqui rápido, a moeda vai cair dentro do pote. O que aconteceu, então? Você tirou o pedaço de papel rápido o suficiente para ele deslizar bastante, para ele não ter o efeito do atrito, que é a rugosidade, com a bateria ou a moeda. Né? Então, se você tira isso bem rápido, o atrito não faz efeito e a inércia ganha. A inércia fala que esse negócio aqui tem que ficar parado, né? Ele tende a continuar parado do jeito que ele estava, porque você só fez uma força no papel e não diretamente nele. Aí ele cai porque tem uma outra força também. Porque se não tivesse força, se tivesse um espaço, se não tivesse peso, ele também ficaria parado aqui o tempo todo. Então, o motivo pelo qual ele cai é por causa da força-peso, né? E aí, mas se você pegar o papel e tirar devagarinho, aí ele vem junto. O que está acontecendo? A força de atrito está conseguindo segurar a moeda no papel. É como se tivessem uns átomozinhos bem aqui, segurando, impedindo ele, freando mesmo, de sair do lugar. Mas se você faz bem rápido, esse efeito não acontece com tanta facilidade. Essa força é muito fraquinha. Então, a gente tem isso. Isso também é o motivo pelo qual o truque da... Então, tô só ligando aqui a câmera. O truque da mesa, de tirar o pano da mesa enquanto tem um monte de prato em cima, funciona. Deixa eu ver aqui. Peguei um vídeo aqui também. Então, você tem... esse truque aqui, ó. Ele funciona se o pano for bem liso, em relação ao material do prato também. E se você puxar do jeitinho certo, para ele também não ser levantado. Então, essas duas coisas, né, acontecem por causa da inércia. A inércia do objeto que está parado, ele tende a continuar parado, se você não faz uma força sobre ele. Então, a gente não fez sobre ele, a gente fez sobre a coisa que estava embaixo dele, ele cai no mesmo lugar. E um exemplo do dia a dia, sobre da outra coisa, do objeto continuar a ter uma velocidade, né? Se ele já está numa velocidade, continuar. É o exemplo de todo dia. É o exemplo que a gente está no ônibus e o ônibus freia. Ou que a gente está no carro e o carro freia. O que acontece com a gente? A gente é levado para frente quando ele freia. O carro com velocidade constante, a gente não sente nada. A gente está lá de boa, normal. Mas quando o carro freia, a gente sente forte. Quando ele acelera também, a gente vai para trás. O que está acontecendo? Tinha um ônibus e tinha você dentro do ônibus, seu pé encostado no ônibus, você segurando nele. Você está com a mesma velocidade do ônibus, enquanto ele está andando com uma velocidade. E aí, quando o ônibus para, uma força
é feita num ônibus para ele parar, então ele desacelera por causa de uma força no sentido contrário dele, mas essa força não foi feita diretamente sobre você. Então, você é o objeto que tende a continuar em movimento. Você estava com a velocidade do ônibus, você tende a continuar com a mesma velocidade que ele estava, mesmo depois que ele para. Então, você é empurrado para frente. E aí, você precisa se segurar nas coisas do ônibus. Inclusive, eles fazem o chão do ônibus, né, cheio daqueles cisquinhos, para ficar mais fácil das pessoas se segurarem, né? Porque em pé é ainda pior. Então, esse é o exemplo mais comum, inclusive, de cair em prova e tudo, de por que acontece isso. Isso acontece por causa do princípio da inércia, porque um corpo em movimento, com velocidade, tende a continuar nesse mesmo movimento. E um corpo parado tende a continuar parado. Tá. Beleza, faltam 20 minutos. Então, a gente chega à conclusão que o Aristóteles estava errado, mas também por um detalhe, porque, assim, não é qualquer movimento que pode acontecer sem a presença de uma força. É um movimento específico, que é o quê? O MRU. Então, por que o MRU é importante? Por que a gente estava estudando essa bagaça? Né? É porque ele é o único movimento, o único tipo de movimento que acontece naturalmente, sem ter uma força tendo que causar ele. Antes a gente achava que força, para ter movimento tinha que ter força, agora a gente descobriu que não. Para ter movimento, para ter aceleração precisa ter força, né? Para ter movimento não precisa de nada. Mas se não tiver força, vai ser sempre o MRU. Sempre o movimento retilíneo uniforme. Se ele não for retilíneo, também vai ter força, tem que ser retilíneo. Porque não, se a direção do movimento mudar, ou seja, se for um movimento circular, alguma coisa do tipo, né? Isso também conta como uma mudança do movimento. Então, tipo, se você está em MRU, ou se você está com uma velocidade, você vai continuar em MRU. Se você dobra, isso quer dizer que teve que ter uma força também para você conseguir dobrar. Isso foi uma mudança de movimento, tá? Então, mas a primeira pergunta não era o que a força faz. A gente nem tinha falado de força ainda. A primeira pergunta era o que causa o movimento. A resposta, como eu já botei aí, né? É nada. Nada é a causa de você continuar com a mesma velocidade. A natureza, pelos vários experimentos, né? Vários experimentos concordam com isso, inclusive no espaço, que é o melhor cenário, né, para você fazer as coisas, já que não tem nada acontecendo, nenhuma força atuando ali. O movimento, ele acontece naturalmente, no sentido de se uma coisa tem uma velocidade, ela vai continuar daquele jeito. E é assim que o movimento funciona na natureza. Você não precisa ter uma razão para continuar tendo uma velocidade, você só continua tendo ela. Então, essa é a moral da história, né? Então, aí um exercíciozinho rápido para vocês. Se eu tenho, então, aquele caso lá do cabo de guerra, duas pessoas puxando essa caixa com a força do mesmo tamanho, só que em sentidos diferentes. Significa que uma está puxando para cá e a outra está puxando para cá com a mesma força, e a força resultante é 0. Aí, esse corpo está em movimento? Ele tem velocidade? O que vocês podem dizer? Respondam aí. O que vocês acham? Eu tô avisando que é pegadinha essa questão, hein? Responda aí. Tá em movimento? Tá parado? Ou não tem como saber? Acho que sim. Oi? Não entendi. Sim, Acho tá em que tá em movimento. movimento. Eu acho que ele tá em movimento. Não. Olha aí, tá bem misturado as respostas, né? Tá bem todas as respostas. Por quê? Porque não dá para saber, na verdade. Olha aí. Ó, acho que tá parado. Então, não dá para saber. O que eu falei hoje? Aristóteles falou, segundo a física de Aristóteles, que está errada, estaria parado. Tá? Porque a força causa movimento, se a força é zero, a velocidade é zero, está tudo parado. Mas, segundo Galileu,
E Newton, né, que é a mesma coisa, princípio da inércia, tudo, não sei. Ele pode estar parado ou ele pode estar em movimento. Inclusive, pode ser para a direita ou para a esquerda. Mas só pode ser duas coisas. Ou ele está parado, ou ele está em MRU. Então, as duas coisas podem acontecer nessa situação. Se você não sabe mais nada do experimento, né, mais nada da situação, você só sabe a força, você não consegue dizer qual o estado de movimento. Você só consegue dizer, olha, a força é zero. Então, ou esse trem está parado, ou ele está com uma velocidade constante. Essa velocidade constante pode ser para a direita ou para a esquerda. Inclusive, tanto faz. Só precisa ser constante, precisa ser um MRU. Então, essa é a conclusão que a gente tira. Se tem duas pessoas puxando um negócio com a mesma força, ele pode estar com uma velocidade. Que é um exemplo do tipo, se o negócio já estava andando, então ele vai continuar andando. Mesmo se puxar com a mesma força dos dois lados. Se o negócio estava parado no começo, aí ele vai continuar parado. Então, depende do estado inicial que ele estava. Como eu não falei isso, eu só falei a força, o negócio está ou parado ou em MRU. E a aceleração? Esse movimento tem aceleração? Respondam aí, sim ou não. Vocês acham que tem aceleração? Aí não é pegadinha, não. Aí dá para responder. Acho que não. Não, pois está MRU parado. Não. Certíssimo. Perfeito. A gente acabou de dizer que o negócio está parado ou ele está em MRU. Tanto parado quanto MRU são dois movimentos que não têm aceleração nenhuma. Então, não. Tá certo. Aliás, só marcar aqui, esse do Aristóteles que diz que está parado, está errado, né? Essa afirmação. E esse corpo aqui não tem aceleração mesmo. Beleza. Então, teve até questão de queda livre na lista, que me perguntaram, por exemplo, se a aceleração... Era uma questão da lista, qual que era a aceleração no momento que uma bolinha chega aqui em cima, né? Quando ela tá... Você joga a bolinha para cima, ela chega aqui em cima, ela para e volta a cair, né? Nesse momento que ela está parada aqui, ele perguntava qual que é a aceleração. E a resposta é que a aceleração é a aceleração da gravidade mesmo. Em qualquer momento, é sempre a aceleração da gravidade. Porque a aceleração não tem a ver com onde que o movimento está ou a velocidade que ele está. Tem a ver com qual a força que está sendo feita sobre ele. E a força da gravidade é sempre a mesma, no mesmo objeto, né? É o peso dele. Então, ele não muda de peso. O peso é sempre igual. Ele sobe, desce, sempre com o mesmo peso. Então, a aceleração dele continua sempre a mesma. Tá? Aí, a gente estudou aquele outro movimento, o MRUV, que é o movimento de aceleração constante. Todo movimento que tem uma aceleração, essa aceleração vai ser explicada por uma força. Ela vai ser, a causa dela vai ser alguma força. O MRUV é um movimento de aceleração constante. Então, é um movimento mais simples, que é causado por uma força. Aí eu dei um exemplo aqui, força aplicada, muscular, uma força muscular, que a pessoa aplica para frente e dá uma aceleração constante aqui, é uma força constante. Então, ela está sempre aplicando a mesma força, e então a aceleração é sempre a mesma. Aí um outro exemplo, que é menos óbvio, é a força gravitacional. Mas isso, o raciocínio que a gente fez para falar que isso é uma força foi meio ao contrário, porque a gente, experimentalmente, como eu já mostrei para vocês, todas as coisas caem do mesmo jeito e ao mesmo tempo com a mesma velocidade no chão, por causa da gravidade. A gravidade faz tudo cair com a mesma aceleração. E esse movimento é sempre um MRUV com a aceleração da gravidade. Então, se tem aceleração, tem uma força que causa o movimento. É assim que todo o resto das outras coisas funcionam. Não tem motivo para ser diferente aqui. Então, a gente fala, existe uma força. Que força é essa? É a força que a gente chama de peso, ou força gravitacional. E aí, com isso, o Newton também criou toda a teoria de gravitação. Ele falou, eu acho que tem uma coisa, existe uma força, um tipo de força, que é entre corpos que tem massa. E a gente sente essa força aqui na Terra, é a força gravitacional.
Porque precisa existir essa força, já que a gente observa que todo mundo cai com aceleração. Se tem aceleração, tem força, tá? Mas aí já é outra história, né? É a história de como que a força gravitacional é a força em que objetos que têm massa se atraem. Eles se atraem com uma lei que é tipo assim, ó, que a força dela é uma constante vezes a massa do primeiro objeto vezes a massa do segundo objeto, dividido pela distância, que eu vou chamar de R, entre os dois ao quadrado. Isso aqui é só curiosidade, tá, gente? Isso daqui é a força gravitacional entre dois objetos que têm massa. E essa força é a mesma da força-peso, só que a peso é uma aproximação. Por quê? O que acontece com a gente, com o nosso peso, peso é uma força, inclusive. Vou até explicar isso daqui a pouco. O que acontece é, a Terra atrai tudo que tem massa, e tudo que tem massa atrai a Terra também. A gente está atraindo a Terra ao mesmo tempo que a Terra está atraindo a gente. As duas coisas estão se atraindo. Só que porque a Terra é muito mais pesada que a gente, a massa dela é muito maior, então faz muito mais diferença a força que ela está fazendo na gente do que a força que a gente está fazendo nela. Então, assim, quando você pula, você, como pessoa, está atraindo a Terra para você também. Só que é uma força muito... É uma aceleração muito pequena para a Terra sentir de verdade, do tamanho que ela é, do que comparado à que ela faz em você. Então, e essa é a força que a gente chama de força-peso, né? É a força que a gente recebe da Terra, que a Terra atrai a gente. Então, só uma curiosidade daí, de onde que vem isso. O Newton teve essas ideias todo desse tipo de estudo. Ele falou, nossa, tudo mais funciona desse jeito. O movimento funciona desse jeito. A aceleração é quando tem força, então deve existir uma força que atrai tudo para a Terra. E aí ele percebeu que os outros planetas também fazem força e eles funcionam com as mesmas regras de movimento que as coisas aqui da Terra. E aí foi tendo mais ideia. E agora a gente tem a segunda lei de Newton. Então, a primeira lei é a lei da inércia, que fala que uma coisa que está parada ou em MRU vai ficar parada ou em MRU, vai continuar assim, a menos que uma força haja sobre ela. E aqui a gente tem a ideia, basicamente, do que é força, do que ela depende. Porque a gente tem uma noção intuitiva de força ser o que eu preciso fazer, quanto que vai doer meu braço se eu empurrar esse negócio aqui, ou quanto que vai doer meu braço se eu ficar segurando isso daqui a um tempão, né? Porque é a força-peso, inclusive, desse negócio. Eu vou sentir quanta força que eu estou fazendo aqui, né? De um jeito meio intuitivo, assim. Mas aqui ele fala assim, o que essa lei fala é, a força que você tem que fazer, o esforço para você acelerar alguma coisa, é massa vezes aceleração. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu quero acelerar uma coisa, por exemplo, esse negócio aqui, a 3 metros por segundo. Então, eu preciso pegar a massa e acelerar, e usar uma força. Se eu quero acelerar uma coisa muito mais pesada, também a 3 metros por segundo, então ela tem muito mais massa, tipo esse negócio aqui, aí eu vou ter que fazer mais força. Então, se isso daqui é 2 vezes a massa disso, eu preciso fazer 2 vezes a força. Né? É isso que significa, então, a força que você precisa fazer depende da massa e da aceleração. Você pode enxergar a massa como o quanto que é difícil acelerar um objeto. Então, existe uma diferença massa e peso, que é a próxima coisa que eu vou falar. Quanto que é difícil acelerar um objeto? Então, força, no final das contas, agora é um número. Antes era só um conceito, né? Agora é um número. O que é esse número? Ele mede, que nem a velocidade mede o movimento, o quanto que está rápido, força mede o esforço que você está fazendo de fato. E a gente chama de força, né? Porque tem esse motivo. E aí ele está falando que isso depende do quanto que o objeto tem de massa e o quanto que você quer acelerar ele. Ou desacelerar. Então, pensa naquele vídeo lá do Super-Homem. O Super-Homem está lá querendo desacelerar um trem. Se o trem começa a 30 metros por segundo, né? E ele quer que o trem pare, ele precisa transformar esse 30 metros por segundo em 0 metros por segundo, né? Que significa que vai parar. Aí, dependendo de em quanto tempo que ele quer fazer isso, né? Por exemplo, se ele quer parar em 1 segundo,
ele precisa desacelerar 30 metros por segundo quadrado, né? Precisa empurrar. Então, o super-homem foi lá e empurrou o trem. Empurrou o trem. Que estava andando a 30 metros por segundo. Em 1 segundo, o trem parou. Então, qual foi a força que ele fez? Preciso também da massa do trem. Então, vou colocar aqui 5... Nossa, eu não tenho ideia. 50 mil quilos. Não tenho ideia. Só para dar um exemplo. Então, qual que é a força que o super-homem tem que fazer? É a massa, 50 mil quilos, vezes o quanto que ele desacelerou esse objeto, né? Então, eu vou colocar aqui 30 metros por segundo quadrado. Negativo, só porque foi na direção contrária de onde o objeto estava indo, né? Ele estava indo para cá, ele desacelerou, né? Fez uma força para a direção contrária. Se ele fizer essa força aqui, ele consegue parar esse trem em 1 segundo. Porque ele estava em 30 metros por segundo. Então, vai dar esse trem aí, 15,00000. Ó. E aí, a unidade... Aqui era quilo, né? A unidade de força é quilo vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Então, eu vou apagar essa parte aqui de cima. Que é... Lembra que eu falei todas as unidades das coisas que a gente definiu? Ia acabar sendo algum conjunto de unidade de massa, com unidade de distância, com unidade de tempo. Aqui é quilo vezes metro por segundo ao quadrado, ou massa, distância, tempo, né? E a gente chama 1 quilo vezes metro por segundo ao quadrado de Newton. Em homenagem, né, ao Newton que teve toda essa ideia. Então, ao invés de falar 1.500.000 quilos metro por segundo ao quadrado, a gente fala 1.500.000 Newton, tá bom? Então, essa é a força que o super-homem precisaria fazer para parar um trem que estava a 30 metros por segundo. Tá. Aí, só uma última coisa que eu queria falar para vocês é a diferença entre massa e peso. A gente acabou de ver o que é massa, né? Massa é o quão difícil... Você pode ver como o quão difícil é acelerar o corpo, porque força é massa vezes aceleração. Então, a massa, quanto maior ela for, maior a força que você tem que fazer, né? Se isso daqui for para maior, isso daqui vai ter que ser maior também. A aceleração também, mas se você quer acelerar dois objetos, um levinho, leve, e o outro mais pesado, você vai ter que fazer uma força maior para o mais pesado. Agora, o peso é diferente de massa, apesar de que no dia a dia a gente chama de peso a nossa massa. Tipo, quando você fala, tenho 30 quilos. 30 quilos não, né? Tenho 50 quilos. Eu tenho 50 quilos de... Meu peso é 50 quilos? Não, a sua massa é 50 quilos. Tá? A massa que é medida em quilograma. Porque o peso é uma força. Uma força, além de tamanho, tem direção e sentido. Peso é uma força, e como a gente viu, força é massa vezes aceleração, né? Então, ele vai ser a sua massa vezes o quê? A aceleração da gravidade. Então, é um pouquinho diferente. A aceleração da gravidade é mais ou menos 10, né? É mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, você pode falar que o seu peso é a sua massa vezes 10. É um pouquinho diferente, apesar que uma coisa, assim, tem a ver com a outra. A gente usa o peso das coisas para descobrir qual que é a massa delas. Esse é o jeito mais confiável, assim, da gente descobrir qual que é a massa delas, para saber qual que é a força que eu vou ter que aplicar. Então, por exemplo, eu quero acelerar um caminhão a 40 metros por segundo, 40 km por hora. Quero acelerar ele até ele chegar a 40 km por hora durante 2 segundos. Então, qual que é a força que eu vou precisar fazer? Eu preciso saber a massa dele. E para descobrir a massa dele, eu vou ver o quanto que ele pesa, e aí dividir por 10. Então, por isso que uma coisa confunde muito com a outra. Mas lembra que massa é um número, né? E peso é uma força. Então, ele é um vetorzinho, ou um campo, enfim. Peso é a força que a Terra está fazendo sobre você agora, força gravitacional.
E a massa é o númerozinho que fala o quanto que ela está te empurrando para baixo. Bom, é isso. Olha aí, acabou o tempo de aula. Vocês têm alguma dúvida? Não sei se eu tinha alguma coisa aqui para mostrar. Alguma coisa que eu não acabei não mostrando. Ó, tem um monte de experimento de inércia no YouTube. Por exemplo, nesse daí você... É que nem o experimento que joga a gente para trás, né? Quando a gente está dentro do carro. O negócio continua parado e o carrinho vai para o lado. Tem um montão dessas coisas. Então, ó, muito legal de fazer em casa, se vocês tiverem afim. Mas é isso aí. Vou passar um outro vídeo para... vou passar um outro vídeo para vocês depois, sobre inércia. Que é um vídeo legal, assim, fala um monte de coisa que eu falei aqui, eu acho. Fala mais algumas coisas, só para revisar. É um vídeo bonitinho do universo narrado, para quem nunca ouviu falar aí. Vou colocar lá no Classroom com a gravação dessa aula. Ele é sobre a primeira lei, ele é sobre inércia. Mas ele é pequenininho, é tipo 7, 8 minutos. E ele é divertido de assistir, não tem como. Enfim, vou colocar lá, só para vocês verem de curiosidade. Tá? Tchau, tchau, gente. Vou parar a gravação aqui. Se tiveram dúvidas,